Todo mundo se confunde com o uso correto de to and for. Ninguém nunca sabe qual usar, porque em português a tradução de ambos é para. But pull yourself together. I'm here for you all. I'm gonna help you out, okay? Relax. Let's rock our English. Welcome back, guys! Vamos começar então com o to. Primeiramente, o to tem uma ideia, pessoal, que é em direção a fim de. Já o for já vai ter a ideia de em benefício de ou substituição a, podendo também ser traduzido como por, pelo ou pela. O to também deixa o verbo no infinitivo. Quando ele é posto antes do verbo, por exemplo, os verbos em português, eles vão terminar com AR, ER, IR, OR, quando não estão conjugados. Exemplo, amar, correr, sorrir, repor. Para eu dizer a mesma coisa em inglês, eu precisaria colocar o to antes do verbo, já que não há uma terminação em inglês que deixe o verbo no infinitivo, ou seja, não conjugado. Então, por exemplo, amar em inglês vai ficar to love, correr, to run, partir, to leave. Quando conjugamos, o to vai embora, não se esqueçam disso. Então eu não vou falar algo como, por exemplo, I to eat, que seria eu comer. Se eu quero falar eu como pizza, eu vou falar I eat pizza, sem o to já foi embora aqui. Mas podemos ter dois verbos em uma sentença também, em vez de um verbo. Então, nesse caso, pode ser que o primeiro verbo esteja conjugado e o segundo não. Um exemplo, eu quero viajar neste fim de semana. Em inglês ficaria I want to travel this weekend. Não há to antes do verbo want. Por quê? Porque o verbo want foi conjugado. Já o verbo viajar não está conjugado. Por isso temos to travel. Um erro muito comum que as pessoas cometem é falar algo do tipo I want travel. Se a gente falar isso, pessoal, em vez de falar eu quero viajar, você vai estar falando eu quero viajo. Porque como o verbo travel vai estar sem o to, então esse verbo vai estar sendo conjugado pelo mesmo sujeito. Ele não vai estar no infinitivo. Agora voltando para a diferença entre to e for. O to, como eu disse antes, significa em direção a. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. I sent the email to Jessica. Que seria, eu enviei o e-mail para Jessica. Nesse caso, to significa em direção a Jessica. Um outro exemplo. We went to Las Vegas last year. Ou seja, nós fomos para Las Vegas no ano passado. Nos direcionamos a Las Vegas. Las Vegas foi o nosso destino. Por isso que o to foi usado, com o propósito de dizer em direção a. Agora, o to também pode significar com o propósito de. Um exemplo. I use my laptop to work. Eu uso meu laptop para trabalhar. Nesse caso, o to teve o propósito de para. Já for significa em benefício de ou em substituição a. Nós usamos sempre que alguém ou algo for beneficiado. Um exemplo. My wife made a cake for me. Minha esposa fez um bolo para mim. Aqui nesse caso, ela fez em meu benefício. Sempre digo que quando vocês quiserem, por exemplo, quando vocês estiverem em dúvida se vocês usam to ou for em uma sentença, é simples. Substitua a palavra para pelas palavras por, pelo ou pela. Se a ideia, pessoal, fizer sentido, então a preposição correta vai ser for. Um exemplo. I bought a guitar for my son. Eu comprei um violão para meu filho. Nesse caso, eu poderia falar assim, eu comprei um violão pelo meu filho, que não vai alterar a minha ideia. É claro que eu não vou usar pelo meu filho em português, porém, se eu usar pelo, vai continuar fazendo sentido. Então, nesse caso, eu comprei um violão para meu filho, o certo seria I bought a guitar for my son. That's all, my beautiful people. Espero que vocês tenham entendido e desvendado esse mistério de uma vez por todas, ou seja, a diferença de to e for. E se vocês, galera, curtiram aí o nosso vídeo, por favor, não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal e também nos acompanhem nas redes sociais, ok? Grande abraço e have a good one!